Glória e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Sou o pastor Felipe Pereira. Estou iniciando aqui mais um episódio do podcast Redenção. Como sempre, eu quero externar ao nosso Deus a minha gratidão por mais essa oportunidade que Ele nos concede. O privilégio é quem tem nos concedido de apresentar esse projeto. Agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, a pastora Eloí, que tem sido uma intercessora, pela vida dos nossos filhos e também por toda a equipe que está sempre ali por detrás dos bastidores, como eu sempre digo, que sem Deus e uma equipe não tem como nós não fazermos nada. Então eu quero agradecer a Deus pela vida da Beatriz, pela vida do missionário Patrick, evangelista Jefferson, missionário Eliakim, que são pessoas que têm somado, acreditado, e também pela porta que Deus tem aberto aqui no estúdio RCM, através do pastor Rafael Schmidt. Conhecemos aqui o Jean, que tem nos concedido a oportunidade de estarmos gravando aqui também alguns dos episódios do podcast Redenção. E hoje estamos aqui com um convidado mais especial, esse homem de Deus, presbítero Daniel, que tem uma história de redenção fortíssima. E eu quero desde já agradecer a ele por atender o nosso convite, por estar aqui, por poder assim, compartilhar um pouco da sua história, do seu testemunho. Seja bem-vindo. Tenha liberdade, aquilo que Deus te direcionar para compartilhar. Fique à vontade, tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas, tocadas, edificadas, e o Espírito Santo vai fazer grande obra para a glória dele. Vou deixar o senhor se apresentar um pouco, falar um pouco de onde o senhor nasceu, um pouco da sua infância, um pouco antes dessa vida pregressa que o senhor teve e também como se iniciou, e assim vamos. Fica à vontade, seja bem-vindo. Paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nesta noite, que Deus possa abençoar cada vida, cada família, em nome de Jesus. Meu nome é Daniel Machado, sou presbítero da Igreja Missão da Última Hora, filho de um homem, de uma mulher de Deus, Eloy Machado, saudoso já hoje, minha mãezinha ainda hoje com 76 anos, né, pastor? Eita, glória. Uma mulher de Deus, de oração. Privilégio, hein? Privilégio de ter minha mãezinha comigo, né? Nascido na cidade natural, né, da cidade de Gravataí, mas só nasci já me trouxeram para Porto Alegre. Daí ali onde foi a minha infância, foi na cidade de Porto Alegre, né, aqui no Rio Grande do Sul. E tive o privilégio, pastor amado, de ter uma vida, pastor Felipe, uma criação dentro de um lar cristão. Meu Deus. Eu fui nascido num berço cristão, mas num berço cristão abençoado, direcionado pela palavra de Deus. Minha mãe, uma serva idônea, cuidava de casa, cuidava de mim, das minhas irmãs. Eu tenho mais duas irmãs, a Deise e a Denise, né? E eu de filho único homem, né? Da minha família ali, do pai e da mãe, só eu. E eu tive uma vida abençoada, ia na igreja com meu pai e com a minha mãe, desde que nasci. E o meu pai é um homem de Deus, né? A nossa casa era uma casa que tinha altar para Deus, né? Uma casa que adorava. Tinha um exemplo dentro de casa. Louvava a Deus. Exemplo. Nunca tive um exemplo errado dentro da minha casa. Meu Deus. Nenhum exemplo errado de nada. De nada. Meu pai, um homem idôneo, trabalhava em 2 empregos para sustentar a nossa casa, a nossa família. Crente. E ainda, além de trabalhar em 2 empregos, pregava a palavra. Me levava para culto em praças, ar livre, né? Tem algo que eu nunca esqueci, ficou marcado na minha vida, né? Os cultos de Santa Ceia quando nós era pequeno. O meu pai, ele era presbítero, igreja pequenininha, né? Não era igrejas grandes, era uma igreja pequena. E o meu pai presbítero é ele que servia lá no quartinho, né? No gabinete, a ceia era servida ali, ele arrumava tudo para poder botar na mesa para ser servida a ceia. E eu estava ali com ele, Deus muito novo, já pequeno, e o meu pai me ensinava a servir a ceia. Foram coisas e ensinamentos imovíveis que o meu pai, Eloy Machado, me ensinou, né? E infelizmente, né, pastor Felipe, com um tempo já de idade, eu acabei saindo da presença de Deus. E essa minha saída da presença de Deus marcou muito a minha família e machucou demais. E eu muito novo também, né? Uma coisa, quantos anos o senhor tinha? Eu logo saí, pastor Felipe, da presença de Deus
logo após o meu batismo. Meu Deus, é mesmo. Muito novo. Eu tinha entre 13 e 14 anos. E daí, depois do meu batismo, eu me lembro que eu fiquei ainda um tempo na igreja. Só que nessa idade, pastor Felipe, eu já pregava, eu já profetizava. Porque Deus de muito novo, Deus já falava. Eu tinha 6 anos de idade, eu me lembro, no colo da minha mãe, pastores, pregadores vinham e entregavam uma mensagem. Cuida deste menino, porque eu tenho algo extraordinário na vida deles. Aí eles viravam para mim e falavam, isso aí ficou registrado no meu intelecto, no meu psicológico, e nunca mais saiu. Eu me lembro como se fosse hoje. Aquele homem de Deus falou assim para mim, eu te levarei nos 4 cantos da terra para ministrar minha palavra. E pedia para minha mãe e o meu pai cuidar de mim. Tremendo. Mas como Deus falava, o diabo ouvia também. Sim. Ouvia. E se a gente não manter uma vigilância espiritual, né? Em Efésios 6:10, né? Vai relatar, né? Das armaduras de Cristo. E depois, se tivesse cingido todas as armaduras, ficai firmes em oração. E aí está um segredo para nós acabar não tropeçando no meio da caminhada, não desviando nem para a esquerda, para a direita, que foi o meu caso. Eu não vigiei, pastor. Infelizmente. Isso que eu ia perguntar ao senhor, né? Sim. O que o senhor poderia dizer que levou sair da igreja, sair da presença? Foi justamente a falta da vigilância. Falta da vigilância e o mundo, né? Muito convidativo, né, pastor? Tava na puberdade, na época da adolescência e eu me lembro que a gente morava na Zona Norte, na Vila Ramos, na Santa Rosa, e ali era predominado pelo tráfico, ainda quando não tinha ainda, há muitos anos atrás, não tinha ainda as facções, tinha, mas não era falado, né? Aí depois que começou a se firmar as facções e os nomes começaram a crescer, porque antigamente, naquele meu tempo lá, que eu saí dos caminhos de Deus, era mais o assalto, ladrão de banco, ladrão de carro forte, era o crime mais considerado na época, né? E eu me lembro muito bem, pastor Felipe, que eu estava bem, eu estava firme com Jesus. Mas nas minhas idas, muitas vezes, as amizades, as companhias erradas, né, foram me levando por um caminho e botando uma semente no meu coração e um desejo de experimentar coisas do mundo que eu podia ter esperado o tempo certo e estava tudo preparado para mim dentro da igreja. Mas eu não vigiei, o meu olhar começou a se desviar. Em vez de olhar para dentro da casa do Senhor, onde tinha tudo para mim, eu comecei a olhar para o mundo. E quando eu comecei a olhar para o mundo, o diabo começou a fantasiar. Ele não veio para mim vestido de diabo. Ele veio para mim de vestido de mulher. Umas meninas que mexiam comigo, eu já ficava todo empolgadão lá. Bah, aquela moça mexeu comigo, aquela garota mexeu comigo e quer ficar comigo. E foi indo assim. Assim o diabo foi... A frequência dos cultos vai diminuindo. Diminuindo, já não orava mais. Já não quer ouvir mais os pais. Já não... Começou... Quando começou a entrar, eu comecei a desejar as coisas do mundo que o diabo, as bandejas que o inimigo estava me oferecendo, da prostituição, garota, dinheiro, né? Eu vim de uma família humilde, mas que o meu pai nunca deixou faltar nada para mim. Nada. Então, dentro da minha casa, era 100% exemplo de uma família cristã, com altar, com Deus e uma família conservadora. É forte não isso. Não tinha prostituição, não tinha álcool, não tinha vício. A maioria das pessoas que entram numa vida pregressa, que a gente vai começar a falar um pouco sobre isso agora, sempre tem um histórico dentro de casa. Verdade. Né? Traumas. Um trauma. Verdade. Um mau exemplo, seja do pai, do tio, do primo, um irmão. Verdade. E o seu foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Muito diferente. Porque eu não tinha exemplo nenhum errado dentro da minha casa e nem na minha família. Minha família toda, família Machado, a maioria toda crente. Tem alguns desviados, é pouco. Tudo pregador da palavra, tudo sério. Meus tios, minhas tias, tudo pastor de igreja, presidentes, distritais. Então toda a minha família é crente. Mas o diabo conseguiu me iludir, pastor. Porque ele não brinca de ser diabo. É verdade. E no momento que a gente acaba criando um desejo pelas coisas mundanas, ele entra e destrói com toda uma família. Eu me lembro que quando eu comecei a desejar as coisas do mundo e parar de desejar as coisas de Deus, eu me lembro que daí já entrou a desobediência,
esfriou o meu amor, o meu primeiro amor que eu tive, do meu batismo, das profecias, de ministrar a palavra, de profetizar. Isso aí tudo o diabo roubou e esfriou. Eu já não tinha mais desejo das coisas de cima, mas sim as coisas da terra. E aí começou a minha vida a desandar totalmente. Já não obedecia mais meu pai e minha mãe, já desrespeitava o homem de Deus dentro de casa, já não orava mais, já não queria mais ir nos cultos, já queria ficar em casa. Quando os pais iam pro culto, já saía pra rua, ia pras esquinas, pras bocas de tráfico, conhecer os caras, as gurias, as festas. E assim eu fui me perdendo cada dia mais. Lamaçal. Lamaçal de pecado. Daí... Quando eu me dei por mim, eu já tava na prostituição, né, pastor? Meu Deus. Muito novo, muito novo. Conheci uma garota lá que não era uma garota de família. Sim. Era uma garota que vivia de programa, de rua. E eu me lembro que ali foi quando eu comecei a conhecer uma mulher, foi com ela. Deu a inocência ali. Perdi a inocência ali, e naquele momento ali foi como se entrasse uma falange de demônio em mim, uma legião me dominou e verdadeiramente me dominou, porque depois daquilo ali eu fui pro tráfico pesado, entrei de cabeça no crime muito novo. Muito novo. Sim, cocaína. Bebida. Primeiro foi o cigarro, porque bem verdade é que a palavra diz, um abismo puxa o outro. Comecei com a bebida e as festas. E os exemplos, as companhias ali, tudo fumando, tudo cheirando cocaína, né? Usando uma droga dentro da festa para ficar acordado a noite toda. E naquilo ali eu fui me envolvendo. Comecei a fumar, comecei a beber, a cheirar cocaína. Daí quando veio eu já era traficante de uma boca de tráfico. Existia uma boca de tráfico dentro da Santa Rosa que a Denarc invadiu, pastor. E ali deu morte, deu um monte de coisa. Aquela boca foi abandonada. E a boca era um pouco mais pra cima, tinha formado outra boca e ali os caras traficados, cada um tinha um horário. E eu me lembro que eu ficava lá, eu era assaltante no tempo, mas eu era muito novo. E os guri falavam pra mim, né? Não, de menor não dá nada. Qualquer coisa a gente toca uma corda pra ti lá no muro da FEBEM, a gente resgata. Pega os carros pra nós, rouba os carros pra nós meter assalto, nós vamos comprar os carros de ti. Se faltar arma, nós te demos. E ali foi que eu fui cada vez mais me afundando na vida do crime. E o meu pai e minha mãe chorando dentro de casa. Já não morava com o pai? Já tinha saído de casa. Saiu de casa. E aquilo ali doeu demais. Meu Deus. No meu pai. Meu pai, ele começou a ficar doente da diabetes, eu lembro até hoje. Eu desonrei o homem de Deus. E a palavra diz, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Meus dias verdadeiramente foram abreviados. Porque eu tenho 3 cirurgias no corpo, 3 balas, uma alojada e as outras me ultrapassaram o meu corpo. Todo furado, todo rasgado de bala. Eu tomei mais de 500 tiros nessa caminhada que eu fiquei no crime aí. Fiquei quase 20 anos longe da presença de Deus. E a notícia só chegando em casa. E a minha mãe e meu pai chorando muito, jejuando muito, chorando. Nunca deixaram de orar. Nunca. E nunca me viraram as costas. Sempre quando eu ia visitar ele, minha mãe, eu me lembro, me abraçava, chorava, me beijava, dizia que me amava. Eu falava com meu pai. Meu pai, quando me via, chegava a falar em mistério, com Deus em línguas, agradecendo a Deus por eu ter botado o pé dentro de casa. Quantos anos Armado. orando? Por muitos anos. Meu pai, ele acabou ficando saudoso, faleceu e nunca parou de orar por mim. E eu não pude estar junto com meu pai, porque eu tomei ele 21 anos de cadeia, né? Passei pelo sistema carcerário. Desde menor, tu já... Desde menor, eu caí num assalto, eu roubei um carro, me lembro muito bem, uma vez, e caí num latrocínio. Eu não cometi o latrocínio, mas minhas digital estavam no carro, então eu respondi aquele latrocínio. Foi algo que repercutiu no tempo, no Diário Gaúcho, que tinha, é bem antigo esse jornal. Repercutiu meu nome, eu tinha já 17 anos, 17 anos de idade, e o meu nome saiu no jornal todo, menor envolvido no latrocínio. Foi um negócio grande que fizeram, mas eu só tinha roubado o carro, a minha digital estava dentro. Ali eu quase morri, porque veio a polícia civil de uma cidade, eu não vou falar o nome por ética, né? E nem o que aconteceu, mas cercaram a casa da minha mãe, eu estava dormindo lá. 5 horas da madrugada, chutaram a porta, minha mãezinha, né, apavorada, minha família apavorada, eles me tiraram guinchado de dentro de casa. Tudo de ninja, de colete, os carros tudo apaisando. E ali eu fui pra FEBEM. Fiquei quase 3 anos na FEBEM e depois eu nunca mais consegui me aplumar. O diabo colocou um jugo de derrota tão grande em mim, pastor, e de vergonha,
que eu não conseguia mais voltar para Jesus, ainda que eu, na minha consciência, sendo filho de homem e mulher de Deus, eu sentia que eu precisava me libertar daquelas amarras, daquelas correntes, eu não conseguia. A única coisa que eu falava, Deus, me perdoa. Eu tinha uma consciência ainda de pedir perdão para Deus e de pedir, me guarda para mim não morrer. Mas eu não conseguia parar. E cada vez eu me afundava mais e mais. E meu pai, eu me lembro, vendeu o carrinho, ele tinha um Corcel, um Chevette, depois ele teve um Corcel, ele vendeu os carrinhos dele, e vem humilde os carrinhos, para poder pagar advogado para me tirar da cadeia. Uma bronca muito grande, repercutiu em todo o Rio Grande do Sul isso que aconteceu. E os advogados correndo para me tirar. E minha família chorando. Depois que eu fiquei quase 3 anos, eu saí, mas daí depois eu saí para ir para cadeia daí mesmo. Só o pior. Saí pior. Nada resolvia. Nada. E eu me lembro que o meu pai cada vez ia adoecendo mais. E cada vez eu, né, infelizmente, né, cometido por legiões de demônio, eu ia cada vez mais desonrando a minha casa e a minha família. E as minhas irmãs também, olhando para mim, puxaram o mesmo rumo que eu. Aí já eram os 3 filhos longe da presença de Deus. E os meus velhinhos ficaram martirizados com aquilo, porque não fizeram nada de errado para merecer isso. Mas não é a culpa dos pais, é a falta de vigilância dos filhos. Porque às vezes o pai e a mãe é crente, até pastor, mas o filho dentro de casa não é crente. E para ganhar um filho não é fácil. Não. Porque eles conhecem a palavra e não querem se dobrar para a palavra. Não basta ser filho de crente, tem que não se basta. converter. Tem que se converter, tem que aceitar Jesus, tem que descer as águas, tem que passar pelo batismo das águas para conhecer as coisas do Espírito, senão não conhece. Mas o pior da minha vida, pastor, é que eu conheci as coisas do Espírito. Eu fui batizado, eu provei da maravilhosa luz e o diabo conseguiu me roubar isso e eu fui pro caminho dele. A minha vida piorou cada vez mais e cada vez mais eu fui perdendo a minha família. Minha família nunca se afastou, quem se afastou é eu. Sim. Mas o diabo roubando a minha família de mim. Eu me lembro que eu comecei a fazer assalto pesado daí e logo depois eu migrei pro tráfico e aí começou a piorar, porque daí eu não parava de usar droga. Eu fui por muitos anos da minha vida viciado até no crack. No crack, na cocaína, na maconha, no êxtase, depois de um tempo que eu estava na cadeia já, né? Depois que eu fui condenado algumas vezes, pastor, eu caí por causa do tráfico e fui liberado, porque ainda quando eu saí da FEBEM, quando eu fiquei de maior, é considerado réu primário quando tu vira de maior. Mas eu não parei de praticar crime, né? E acabei indo pra cadeia. Me faccionei daí. Deus de muito novinho, caí preso muito novo. Deus que eu vim da FEBEM, que eu saí da FEBEM, eu caí com 17 anos. 16 para 17, eu fiquei 2 anos. Foi com 16 anos que eu caí preso, pastor. Bem no começo que eu fiz 16 anos. Era um guri de 15 anos que fazia assalto à mão armada e destemido de qualquer coisa. Se tivesse que trocar tiro, eu trocava. E quando eu caí na FEBEM, fiquei 2 anos aproximadamente, quase 3. E eu me lembro que eu saí porque eu já estava ficando de maior. E eles tiveram que me soltar, não tinha mais como me segurar na FEBEM. Fica de maior, não tem mais. Ou sai da FEBEM para ir para dentro da cadeia, ou eles te liberam. E o meu caso me liberaram, porque os advogados foram em cima, minha família vendeu as coisinhas que tinha, o pouco que tinha para poder pagar advogado para mim. E quando eu saí, eu piorei mais ainda. Fui pro tráfico pesado daí. Fui para mais assaltos e eu me lembro que caí algumas vezes preso por porte, por assalto, por tráfico. E a polícia já ficou bem conhecida, a polícia me conhecia, já andava atrás de mim bastante tempo. E daí depois eu me lembro que eu fui pra cadeia mesmo. Daí depois, quando eu fui pra cadeia, eu conheci a cadeia e a minha vida piorou. Me faccionei. Eu me lembro que uma vez eu tava indo abastecer uma boca de tráfico, pastor, na zona sul de Porto Alegre. E eu caí com um carro, um carro branco na época, um Passat alemão, 4 portas. Lanhado de droga, cheio de droga. Eu tava indo abastecer uma boca e depois ia guardar uma droga em outro lugar. E eu me lembro que eu fui presa. A polícia estava me esperando embaixo de um caminhão. Quando eu botei meu pé na praça, deixei o carro escondido com as drogas. Quando eu botei meu pé na praça, a polícia saiu debaixo do caminhão e me aguentou uns quantos, tudo de toca ninja. E falaram, peguemos ele, é o traficante.
Peguemos. E tinham me caguetado, né? Aí ali eu fui condenado a 21 anos de cadeia. Eita. Eu me lembro que eu fui pra cadeia, eu pensei que ia sair de novo. Mas quando o oficial de justiça, depois de alguns meses, chegou no Central, na cadeia central de Porto Alegre, me chamaram o meu nome no portão da galeria, da facção dos Mano. E eu desci lá e tinha 21 anos de cadeia para me assinar. Quando eu peguei aquela caneta para assinar a condenação de 21 anos, aquela caneta pesou na minha mão. Era a minha sentença de morte. E nada mais podia impedir, estava condenado. Não tinha mais nem como clamar a Deus, nem como se arrepender, não tinha mais como fazer nada. Eita, não tinha mais. Não tinha mais chance, não tinha mais saída, não tinha mais volta. Eu me vi num beco sem saída. Eu pensei, agora é matar ou morrer, não tem mais saída para mim dessa vida. E eu tive que fazer da cadeia minha casa. Eu fiquei 7 anos aprisionado. A primeira vez, antes de sair de novo, pastor. 7 anos direto. 7 anos direto. Regime integralmente fechado. Regime fechado, integral fechado. 7 anos. E a minha cadeia foi 3/5, 2/5 e 1/6. Mas a maioria 3/5, porque eu era já reincidente várias vezes. E eu me lembro que eu passei por 8 cadeias no estado do Rio Grande do Sul. E sua família ia te visitar lá? Ia. Sua mãe ia? Minha mãe. A única que conseguiu ir foi minha mãe. Meu pai ficou muito doente, pastor. E já não conseguia mais. Ele amputou metade de um pé, depois amputou a outra perna. E tudo lá dentro, tudo isso E eu aconteceu. dentro da cadeia. E eu não podia nem pegar na mão do meu pai, aquele homem de Deus, nem poder fazer uma oração pra ele. Eu me lembro que eu ligava pra ele, às vezes ele esquecia meu nome, faltava oxigenação no cérebro e ele não conseguia lembrar quem eu era. Eu pedi perdão pra Deus, mas não tinha mais saída pra mim. Onde eu tava era matar ou morrer. E cada vez mais afundado na droga, no crime, de dentro da cadeia, mandando traficar, mandando roubar. Não mexia com o Senhor em nenhum momento sua mãe entrar ali dentro? Demais. Porque a gente acompanha o sistema prisional, evangeliza. Sim. E o mais doloroso, uma das coisas mais difíceis, não é só estar privado da liberdade. Verdade. É arrastar a família para isso. Dentro da cadeia. Pessoas que não têm nada a ver, que não cometeram crime. Crime nenhum. Como sua mãe sempre se ensinou no caminho do Senhor. E agora tem que entrar dentro de um presídio. E a gente sabe, né, não vamos entrar em detalhes. Sim. A humilhação. A humilhação que se passa para uma visita poder entrar lá dentro, para visitar um filho ou um marido. Isso mexe em algum momento assim? Mexe bastante, mas, pastora, eu chorava muito. Perdi meu pai, perdi minha avó, a mãe da minha mãe. Preso dentro da cadeia, não pude ir no velório. Não pude nem no velório. Justiça não deixou, cadeia alta. Não sai, não tinha, às vezes, dinheiro também para pagar a escolta e nem para... Muitos anos preso, tu não tem mais recursos para gastar, não tem mais o que gastar. E eu me lembro que a minha mãe ia lá, eu chorava, eu via ela entrando. E cada vez que a minha mãe entrava dentro daquela cadeia, eu não sei de onde é que ela tirava força, mas ela dava um sorriso tão bonito para mim lá dentro. E falava, filho, te amo, a mãe tá orando. Deus vai te tirar daqui desse lugar. Eu beijava a testa dela e falei, perdoa, mãe, eu te amo também. Vamos deitar ali num colchão no pátio, conversar um pouco como é que tá o pai. E o diabo distorcia muito. Distorcia, porque a pessoa, quando tá nesse crime, nessa vida tão errada, o diabo cria um bloqueio tão grande que ele consegue manipular e distorcer a mente da pessoa. A pessoa fica psicopata. Psicopata é aquele que tem culpa em tudo, mas bota a culpa nos outros. A culpa é dele que eu tô fazendo isso de errado. Então o diabo botava na minha mente que a culpa toda era da polícia. E a minha guerra era contra eles daí. Era pegar eles. Era contra eles a minha guerra. Contra a justiça, contra a polícia. Foi eles que fizeram isso comigo. É eles que estão humilhando a minha mãe ali na entrada, na frente, mandando a minha mãe tirar a roupa, se abaixar. Eu consegui distorcer tudo. Distorcer, mas na verdade não era a justiça que era minha inimiga. Não era a polícia que era minha inimiga. Eu era o meu próprio inimigo. Quando eu neguei a fé. Quando eu neguei os ensinamentos. Um homem de Deus que deu a vida pela família e pelos filhos e pelo evangelho. Deu a vida, ele galgou, ele lutou, ele fez de tudo. E os ensinamentos dele extraordinários,
que hoje Deus avivou tudo de novo em mim. Amém. E foi um homem que me amou tanto, 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 pastor. Que depois que eu tive a minha vida mudada, ele já saudoso, eu já transformado, no dia do meu casamento, ele me presenteou. Eu tenho um anelão de ouro, pastor. Aquilo ali é um legado de pregador da palavra. Tem o nome dele dentro gravado. A minha mãe deu para ele de presente aquele anelão. Quando Deus... Nós vamos entrar nesse detalhe. Sim. Mas quando Deus me curou e Deus me deu a minha esposa, eu não tinha as alianças. A minha mãe pegou, eu tenho um presente para te dar, meu filho. Eita, Jesus. É forte, é forte. Glória a Deus. E não é só meu esse presente. É do teu pai. Quando ela falou isso, eu quase caí pra trás impactado. Meu pai. E ela falou, teu pai deixou um presente guardado pra ti. E ele falou... Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu choro hoje de alegria, né? De sentir a presença de Deus, porque ele transformou a minha vida e o quanto meu pai me amou. E minha mãe também me ama até hoje. Ela falou assim, o teu pai falou assim, ó, que quando tu virasse um pregador da palavra e tu tivesse verdadeiramente na presença de Deus, era pra mim te dar esse anel dele pra ti. É de ouro maciço, muito caro. Minha mãe pagou 18 mil reais no anel na época. Com rubi em cima, original, tudo. Numa relojoaria caríssima. Minha mãe era enfermeira do Hospital Conceição. Um tempo da vida dela. Depois ela teve que parar. Mas foi no tempo do noivado deles, do casamento deles. Não tinha os filhos. Fizeram bem de vida. Ela deu esse anel pra ele. Ela trabalhava direto. Ganhava bem na época. Deu pra ele de presente. E ele mandou me presentear antes da morte dele. E essa aliança que eu tô no dedo aqui, pastor, era do meu pai. Era do meu pai e da minha mãe. É marcante. Ela é ouro 18 com ouro branco por dentro. É as bodas de prata do meu pai e da minha mãe. Ela falou, e essas alianças aqui, a mãe tá te... Eu não tenho nada pra te dar, meu filho, só a minha oração. Mas a minha aliança com o teu pai eu vou te dar. A gente mandou polir e gravar o nome da minha esposa e o meu na dela. Meu Deus. E eu carrego esse legado junto comigo de um homem que eu não honrei, mas que foi o meu maior exemplo na terra para mim mudar de vida. A palavra de Deus diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, criança. Porque depois de grande ele não vai errar o caminho. Eu sei que eu errei o caminho. Eu sei que eu fui pro crime, pras coisas erradas, me faccionei na facção dos manos. Fiz muita coisa errada. Quando saiu do presídio depois desses 7 anos. Quando eu saí do presídio, saí pior que uma máquina. Aí eu saí totalmente revoltado com a justiça, com a polícia, revoltado de uma forma tão grande. 7 anos no sistema carcerário. Se tu não muda, tu vira um monstro. O que tu nunca viu na rua, tu viu lá dentro aí. Aí lá dentro tu vê coisa que... E filho que chora lá, a mãe não vê. É verdade. É coisa pesada. Tanto da parte interna quanto da parte externa da polícia. Sim. Coisa pesada acontece lá dentro. Aqui fora teve algum momento que tu passou alguma situação, tu pensou que não ia escapar? Pensei. Seria a morte? Passei. Morri mesmo, né? Morri. Eu me lembro que uma vez marcou muito também na minha vida. A minha mãe, eu saindo de casa, meia-noite mais ou menos, e a minha mãe, ela abriu a porta e falou, onde é que tu vai? Eu falei, eu vou ali embaixo nos guri, não vai que é perigoso agora, fica dentro de casa, vai dormir. E eu peguei e falei, mãe, a boca aqui é com nós que mandamos nessa boca aqui. Nós temos um monte de arma aí, ninguém é louco de pular aqui pra dentro, morre na hora. Então aqui tá tudo tranquilo, de bermuda, sem camisa, um verão, calorão. Tava nem armado, não precisava, vinha ali na esquina, dava um grito, caiu uma pistola na minha mão na hora. E eu me lembro que ela falou assim, meu filho, por favor, fica em casa. E eu falei, eu queria sair pra me drogar, eu tava com vontade de usar droga, cocaína. E eu peguei e falei pra mãe, não, mãe, eu vou ali embaixo, mas eu já volto, fica sossegada. Ela pegou e falou assim, quando é que tu vai voltar pra Jesus, meu filho? E eu peguei, mãe, tu quer saber de uma coisa? Eu só vou voltar pra Jesus quando Jesus vir falar comigo. É foda. Quando eu falei aquilo ali, Deus estava ouvindo. Foi como Deus falasse, tu quer que eu fale contigo?
Eu tô aqui, eu tô falando, mas tu tem que me clamar. Ele fez eu clamar ele. Naquela madrugada eu clamei. Porque eu tava num beco usando droga. E na entrada desse beco, pastor, tinha um outro beco no outro lado, assim, que dava pra ver um beco ao outro. E tinha um mato no meio do beco. E naquele momento ali, era de madrugada já. Quase 3 horas da manhã. Entrou umas 8 cabeças correndo do beco. Eu vi que eram os caras vindo dar um pega na boca. Vim dar tiro na boca, tentar pegar alguém. Quando eles entraram no beco e me viram, eu corri pra cima. E fui na vilinha de cima pegar uma 45 que eu andava. Que era de um amigo meu que sabia da caminhada ali da boca do tráfico. E quando eu fui pegar essa 45, ela tava com o cara que já é falecido hoje. Eu vou falar o nome dele que era falecido, o finado Chiquinho. E o Chiquinho era um gerente da boca lá de cima, ficava casado com as drogas. E quando eu cheguei lá, ele tava com uma touca ninja na cabeça e quando ele me viu, ele pegou e puxou a 45 e me aguentou a 45 que andava comigo na minha cintura. Teu próprio parceiro. Meu próprio amigo me aguentou e baixou a touca ninja e falou, viu, já era. Entra pra dentro da casinha que já era. E quando ele falou já era, eu peguei, endemoniado, né? Eu peguei, botei o dedo na cara dele e falei assim, ó, tu vai morrer, mano. Tu vai morrer por isso aí que tu tá fazendo, louco. Tu vai morrer, os caras tão invadindo a boca aí, tu tá com os caras. E daí quando eu olhei a 45 eu conheci, era uma 45 Colt, 10 tiros, 9 no pente, uma na câmera. Pra engatilhar ela, a trava dela é no gatilho. É igual a 765 antiga, em Belca, as travas eram tudo no gatilho, na coronha. Não era trava no gatilho, na coronha. A trava era atrás da coronha. Às vezes tu tinha que segurar aqui pra poder engatilhar. Ou segurar aqui e engatilhar assim. Aí ela era uma semi-automática. Engatilhar primeiro pra depois ela virar automática. E quando eu vi que no cão não tava puxado, eu peguei, olhei e vi que ele não tinha como atirar em mim. Eu dei um tapa na pistola assim, ó. E falei de novo, tu vai morrer. Quando eu corri, dei 2 passos, ele colou assim. Daí ele deu um golpe na pistola, engatilhou e colou nas minhas costas e atirou. O tiro pegou nas minhas costas, no dorso lombar direito. E saiu no franco direito desse lado. Aquele tiro quase me arrebentou no meio. Me cortou tudo por dentro. Eu fiquei aleijado na hora da perna direita, porque pegou no tendão do lado da coluna. E eu me lembro que eu corria, mas a perna esmorecia, eu caí, perdendo sangue demais. Meu Deus. E eu tinha falado há meia hora atrás, só volto para Jesus se Deus falar comigo. E naquele momento Deus estava falando comigo e mostrando o quanto ele me amava e o quanto as orações do meu pai e da minha mãe batiam no reino. Porque eu me lembro que ele atirava, eu caía, ele não conseguia chegar perto de mim. Tinha alguma coisa ali sobrenatural acontecendo, não tinha como. E aquele cara eu conhecia, ele não errava tiro. Conhecia, era matador mesmo, de verdade. E eu sei que de tanto eu correr e ele atirar atrás de mim, teve uma hora que eu perdi totalmente as minhas forças e eu me lembrei de Deus daí. Eu olhei pro céu estrelado, no meio da viela, da vila, do favelão mesmo, assim, sabe? Só casinha de madeira com patente, não era nem banheiro, era patente, aquele banheirinho de madeira no meio da rua e um buraco no chão, era aquilo lá a vila. Era um vilão mesmo, daí eu peguei e quando eu olhei pra trás assim, ele pegou, levantou. Não, ele tava com a ninja levantada, ele levantou pra tentar me acertar os tiros. Daí eu peguei, ele baixou de novo assim e me mirou. Quando ele me mirou, eu levantei minhas mãos pra cima e fui me ajoelhar no chão. Mas antes de me ajoelhar, eu olhei pra cima e gritei bem alto: Deus! Com o último fôlego que eu tinha, eu ia me entregar pra morte. Não tinha mais força, esmoreceu o corpo, não tinha mais como correr. Eu falei: Deus, perdoa meus pecados e salva a minha alma. Não deixa eu morrer condenado. Quando eu gritei aleluia pro céu, foi como se Deus, Jesus, um anjo, viesse por trás da minha coxa, que eu tava quase me abaixando, e deu um tapa por trás das minhas coxas. E me impulsionou pra frente, deu um salto pra frente. Aquilo ali me deu uma energia que eu comecei a correr de novo. Ele deu mais um tiro, eu caí. Quando eu caí, me machuquei meu ombro, me lixei todo aqui e Deus mostrou pra mim: olha a rua. Quando o Espírito de Deus falou, olha a rua, olhei a faixa. Eu consegui ter força de correr como eu nunca corri, como eu não tava correndo na hora que eu tomei o tiro. E ali era Deus. Sua perna ali... Minha perna voltou ao normal. Eu caí mais uma vez e ela voltou ao normal. Foi Deus que tocou na minha perna. Eu fiquei aleijado. E eu corri e consegui me salvar.
Parei numa faixa, a brigada veio, me salvou, me socorreu. O segurança de uma fábrica onde eu fiquei atirado no chão veio, os boina preta, viatura verdona, sem giroflex, sem nada, os caras encavernados com a boina assim em cima dos olhos. E aí, louco, que assalto que tu fez? Não fiz assalto, mano. Me balearam, foi bala perdida, não caguetei, não falei nada. Falei que foi bala perdida. Tomei um tiro, bala perdida, tava dando tiro, tomei um tiro. E eles me levaram pro hospital. Eu sei que eu passei por uma cirurgia de muitas horas. E quando eu acordei, eu tava amarrado, algemado, com tubo na boca, todo cheio de aparelho. E eu me lembro que a minha mãe tava lá, chorando, fazendo carinho na minha cabeça e falando para mim: Jesus te ama, filho. Glória a Deus. Jesus não deixou tu morrer. E escorreu uma lágrima dos meus olhos. Não demorou muito tempo, começou a baixar minha pressão arterial. Eu comecei a ficar mal, a minha mãe correu, chamou a enfermeira abriu o curativo do lado, sangue jorrou assim, ó, pro lado. Quando o sangue jorrou, a enfermeira botou a mão, eu berrei com aquele tubo na boca. Rompeu a artéria epigástrica, uma artéria grossa que passa ao lado, e correram comigo sem anestesia, sem nada. O bisturi já pegou, até o anestesista vinha e ele já estava me abrindo. E eu gritando de dor ali, todo cheio de aparelho. E a minha mãe passou por tudo isso. E ali marcou muito a minha vida. Porque ali eu tive um encontro com Deus, mas não foi no amor, foi na dor. Foi na dor, pastor. Eu me lembro quando eu saí do hospital, eu estava aleijado. A perna não funcionava, não tinha força na perna. Para me andar, tinha que andar alguém segurando eu. E saí todo corcunda, porque danificou as costas, tudo, e cheio de ponto. 3 cirurgias na barriga, né? E eu me lembro que eu fui para um desafio jovem. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Depois disso, trabalhar já... E Deus me curou num culto do desafio jovem. Deus me curou lá dentro. Foi algo extraordinário. O desafio é uma casa de aqui no Rio Grande do Sul, um desafio jovem é casa de recuperação. É pessoas que são dependentes químicas e vão lá para se recuperar. Chama de desafio. Se chama de desafio jovem. Desafia os jovens a mudar de vida, a largar as drogas. E eu me lembro que eu tava lá e o nosso tempo é bem curto. Se eu entrar em muitos detalhes aqui, a gente não vai conseguir, mas eu vou ser objetivo. Foi num culto lá do desafio que Deus me curou. Depois que eu gritei e ele me deu essa oportunidade de vida, ele me deu uma visão nesse culto. O culto estava acontecendo e eu estava sentado do lado de uma janela e quando eu olho tinha uma nuvem branca. Metade da janela era uma nuvem branca bem espessa. Eu olhei, caiu serração. Fiquei pensando, né, no culto. E daqui a pouco começou a verter uma água dos tijolos à vista. E eu peguei e botei a mão naquela água, não era água, era azeite. E eu passei os azeites na minha mão e eu falei, será que ninguém tá vendo isso que eu tô vendo? Daqui a pouco o pregador deu um salto na minha frente e falou, te levanta que Deus quer falar contigo. Eu não consegui levantar, né? Eu levantei um palmo da cadeira que eu tava sentado, que eu não tinha força. E ele estende as tuas mãos para cá. Quando eu estendi minhas mãos, ele falou, o Senhor Deus tá te entregando 2 brasas de fogo na tua mão. E ele manda te dizer, é o dom da cura. Eita. E quando Deus falou que o dom da cura estava em mim, eu não vi as brasas, mas eu vi a nuvem e eu vi o óleo que estava na minha mão. Quando ele falou que tinha 2 brasas, eu não vi. Mas eu criei, eu acreditei, eu fechei as mãos. Quando eu fechei as mãos, eu fui curado radicalmente. Deus eu falei, através do Senhor mesmo. eu falei nos idiomas que eu nunca falei do céu. Minha barriga começou a se estralar, minhas costas estalou, minha perna voltou a sair pulando, renovado, caí, pulando, e a igreja pegou fogo. Meus irmãos que estavam comigo interno começaram a correr por cima dos bancos. Deus deu uma descarga de poder naquele lugar. Até o pastor Cláudio Rogério de Oliveira, meu pai na fé até hoje, ele saiu rolando, pulando, e ele viu que Deus tinha me curado. Mas, pastor, o pior de tudo que eu fiz foi atrasar o chamado de Deus na minha vida. E é o que mais acontece no meio dos jovens hoje em dia. É verdade. Eu acabei me desviando de novo. Depois disso aí. Depois de ser curado, de experimentar coisas extraordinárias, o perdão de Deus de novo, eu fui curado. Porque isso aí foi antes de eu pegar o cadeião todo aquele que a gente falou. Sim. E a cadeia, às vezes, para muita gente, é livramento. Verdade. Para mim foi. Foi livramento e foi um tratar de Deus. Mesmo eu estando errado lá dentro, tá usando droga, traficando, mas aquele sofrimento, aquela dor,
fazia orar dentro do presídio. Quando eu estava no banho sozinho, eu falava com Deus. Perdi meu pai, Jesus. Perdi minha avó. Eu nunca mais vou sair daqui. Eu tô condenado. E não, será que tem ainda uma chance para mim? E aquela oração era como se o diabo tivesse roubava ela de mim e eu voltava para as loucuras. Mas não roubava das mãos de Deus, que Deus estava ouvindo aquilo ali que eu estava falando, mesmo no erro, mesmo no pecado. Foi que eu saí da cadeia, saí pior. Eu saí de uma tornozeleira, eu ganhei um benefício depois de 7 anos preso. Por ter passado por tanta cadeia, sofrido tanto, eu ganhei uma progressão de regime. Regime semiaberto. E daí botaram uma tornozeleira no meu pé. Só que eu já saí com 100 quilos de maconha, 4 de cocaína e 4 de crack. E aí eu já não era mais aquele guri que roubava carro, que dava tiro na esquina. Eu já era traficante de quilo daí. Como dizia. Aí eu já abastecia algumas bocas de tráfico e viciado na cocaína. E a cocaína eu tinha os quilos na minha mão, cheirava quanto eu quisesse e ficava dias acordado. E eu me lembro quando eu saí da cadeia, a minha mãe tinha alugado uma casa de 2 pisos na cidade de Novo Hamburgo e ela falou pra mim, vem morar comigo, filho, não, pelo amor de Deus, teu pai morreu, a mãe passou 7 anos te visitando numa cadeia, fica perto da mãe, fica com a mãe, por favor, eu amo, eu vou te ouvir, eu vou ficar perto de ti. E ali eu me lembro que eu acabei ainda escravizando a minha família por causa do tráfico, e daí minhas irmãs contavam o dinheiro, a minha sobrinha entregava droga pra mim. E cada vez mais piorava. Eu me lembro uma vez que o pastor Cláudio Rogério de Oliveira, ele foi lá. Eu tava entregando meio quilo pra um cara e o cara me deu uma sacola de dinheiro. Eu falei, eu vou apanhar do pastor agora. Até me abaixei, porque ele era irmão demais do meu pai. Ele conheceu o meu pai, ele sepultou o meu pai. E quando ele olhou aquilo ali, ele não me condenou, ele não me julgou. Ele me abraçou e falou assim, filho, o teu pai te amava demais. E te ama ainda, teu pai tá no seio do Senhor. Abandona isso. Se a polícia te pega com isso aí, tu nunca mais sai da cadeia e tu vai perder a tua salvação. Aquela palavra entrou rasgando dentro de mim. E eu falei pra ele, pastor, pensei que ia apanhar, agora ia apanhar quieto. Falei pra ele. E ele, não, jamais eu vou levantar. Teu pai mandou cuidar de ti, eu vou cuidar. E eu, o que que eu faço? Aquela palavra me marcou tanto que eu vim... botou uma consciência dentro de mim. Consciência que eu não tinha mais. Não tinha mais amor. Era uma máquina. E aquela consciência entrou dentro de mim e eu falei assim pra ele. O que eu faço? Olha o que o pastor falou. Usado por Deus. Eu não podia entregar a droga. Não tinha o que fazer. Senão eu morria. Vende, pega menos. Vende, pega menos ainda... E quando tiver só com 1 quilo, tu devolve, vai embora. Vem pra minha casa que Jesus vai tratar contigo. Eu peguei aquilo ali, ficou martirizando a minha cabeça, martirizando, e o Espírito de Deus me convenceu. Vendi 100 quilos, peguei 50, vendi os 50, peguei 30, vendi os 30, peguei 5. E daí já começaram a me ligar, qual é que deu, o que que tá acontecendo aí? E eu peguei, mano, a Denarc tá atrás de mim, estão loucos aqui atrás de mim. E a polícia tá me cercando, eles vão botar na cadeia, não dá pra ficar com muita droga. Foi que eu tinha 4 quilos guardado em cima do... Fiquei com 1, 2 quilos, acho, guardado, não me lembro muito bem. E eu peguei, olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu tô indo embora pra Florianópolis. Eu vou largar o crime de mão. Eu vou parar, mas eu tenho que ir embora daqui, senão aqui eu morro. E eu vou ter que arrancar a tornozeleira do meu pé. Minha mãe chorou demais, porque eu ia ficar foragido de novo, devendo uma cadeia muito grande. Ia quebrar o regime que eu tava. Sim. E eu fiz. Arranquei a tornozeleira, mas não arranquei ali. Isolei com alumínio. Peguei meu carro, peguei dinheiro, peguei cartão de crédito, peguei um caroço de cocaína e fui pra Santa Catarina. E o quilo que tava lá, eu liguei pra minha sobrinha, liguei pro contato. Ó, minha sobrinha veio te entregar. Eu tive que saltar, a polícia tá atrás de mim. Minha sobrinha entregou, ficou tudo certo. E eu tava lá na cidade de Florianópolis, quando acabou aquela droga, aluguei casa, fiquei morando lá. Quando acabou aquela droga, acabei conhecendo os traficantes lá. E o pior ainda aconteceu. Porque onde eu chegava, o diabo me dominava tanto que eu não precisava dar um tiro numa boca. Eu dominava só com palavras aquele lugar. E eu virei gerente da Lagoa da Conceição. Lá em Florianópolis. Eu fui embora para Pará.
E eu acabei gerenciando uma grande boca lá. Toda a Lagoa da Conceição gerenciava. E aí tinha os funcionários, a gente tinha casa no Morro da Penita, né? Que tem uma penitenciária lá, Penita, em Florianópolis. Tinha uma casa lá que era dos funcionários. Subiu um morro lá em cima, lá perto do baile funk do morro. E tinha uma casa acima da Lagoa da Conceição, que eu era juntado com uma mulher que era advogada tributária, serviu o quartel e tinha porte para 13 arma. Então eu dava carteiraço. Andava armado, dava carteiraço que eu não ia preso, foragido. Tinha porte, tinha tudo. E aquilo ali foi uma cartada do diabo para ali eu morrer, pastor. Porque daí eu morava numa cobertura lá e tinha carrão, tinha motão 400 cilindrada e dava carteiraço na polícia. A polícia já não dominava mais e tava louco atrás de mim, não conseguiu me pegar. E eu, junto com os caras lá comandando o tráfico, e um dia, uma madrugada, eu peguei e falei assim: eu tô indo numa reunião lá no Morro da Penita, e eu vou ficar por lá. E eu peguei um caroço de droga e fui fazer festa. Não tinha reunião nenhuma, era festa que eu fui fazer. Fui usar droga, ir pra balada, pro morro, curtir o baile funk e depois ficar se drogando. E naquilo ali, pastor, no meio daquela escravidão toda, eu fiquei sozinho dentro da casa, bebendo, fumando cigarro e cheirando cocaína. E o Espírito Santo entrou dentro daquele quarto. Glória a Deus. Eu ia morrer. E Deus me deu mais uma chance. O Espírito de Deus tocou em mim. Quando ele tocou no meu lado, ele falou assim: filho, me chamou de filho, drogado, com o nariz escorrendo sangue, cheio de cocaína. Ele falou: filho, lembra de quando tu desceu as águas no teu batismo? Eu estava lá. Aleluia. Lembra do teu pai? Eu estava lá. Lembra da tua mãe? Deus desceu naquele quarto, ele colocou a consciência que o diabo tinha me roubado, que eu tinha uma família, que eu nasci num lar cristão, que eu não era o maior bandido, que eu não era o maior isso, que eu não era o maior aquilo. Eu tava escravizado pelo diabo e Deus colocou a consciência da minha infância em mim, que eu tinha mãe, que eu tinha pai, que eu tinha família, que eu era alguém na presença de Deus. E o Espírito de Deus falou assim pra mim: pastor, se tu não te entregar, tu vai morrer e vai perder a tua salvação. Eu larguei o cigarro, larguei a cocaína no chão, levantei minhas mãos para cima e falei naquele quarto, naquela madrugada: Senhor Deus, se tu me libertar do vício das drogas, da cocaína, se tu tirar o vício do tráfico, eu era viciado no tráfico, se tu tirar o vício do tráfico e me livrar de todos os meus inimigos, de todas as minhas guerras de facção que eu tenho, eu volto pros teus caminhos. Eu tive um encontro sozinho com Deus no quarto. Glória. E Deus mudou a minha vida. Eita, Jesus, tremendo. Eu vim embora de Florianópolis, pastor. Deixa eu correr. Era o tempo do Covid, não tinha ônibus, não tinha nada. Deus falou comigo dentro da rodoviária. O diabo e Deus falaram comigo. Eu fumei mais um cigarro, comi, me alimentei. Eu estava amanhecido ainda, a cocaína estava na cabeça ainda. Fumei cigarro e ainda comi um lanche. E o diabo veio no ouvido e falou assim pra mim: depois que eu me alimentei, depois que eu fumei um cigarro, foi como se eu tivesse dado uma tragada no próprio inimigo e botei pra dentro de mim de novo. O que Deus tinha me libertado naquele quarto, através de um cigarro, foi como se eu abrisse um portal pra ele falar comigo de novo e pra tentar me dominar. Mas o Espírito Santo de Deus, o Paracleto, estava do meu lado, estava ali me cuidando. Porque quando o diabo falou: cara, o que tu tá fazendo? Tu tá louco? Tu fica usando essas porcaria? Olha o que o diabo falou. E daí tu fica assim, ó, nessa neurose. Volta lá, porque eu te fiz rico. Pega a tua boca de volta, pega as tuas coisas e volta, porque dessa rodoviária tu não vai sair vivo se tu tentar entrar num carro. O diabo falou pra mim. Daqui a pouco o Espírito de Deus falou bem assim: ó, filho, vai vir um carro preto, um homem e uma mulher, e eles vão te levar embora. Porque é eu que tô te tirando daqui de dentro. Eu botei as duas mãos na cabeça, me atirei no chão e falei: eu fiquei louco, a cocaína me enlouqueceu, porque tem duas vozes na minha cabeça. E eu peguei e falei assim: se vir um carro preto aqui na minha frente, eu sei que é Deus, mas se não vir, eu volto e vai ser pra morte daí. Pego minha boca de volta e já era. Vou até o final. Não me encosta um carro preto. Um Corsa Classic preto fechado. Bati no vidro, o cara desceu. Tu é Blabacar? Sou Blabacar.
Eu e a minha esposa, ele falou. Tu me leva pra Porto Alegre, te levo. Quanto tu cobra? R$70. Quando ele falou R$70, eu olhei pros lados. Tá incomodado com os caras. Os caras mandaram esse cara pra me matar, pra me arrastar. Eu olhei pra dentro do carro, tinha um moreninho com o chapéu baixo. É ele que tá armado. Mas não tinha saída. A voz tinha falado que o carro preto chegou e confirmou. Eu só, antes de entrar no carro, eu falei, Senhor Deus, eu tô indo pra morte aqui, Jesus. Eu vou morrer. Porque não sai. Pastor, não sai. Não sai. Lá tem um esquema fechado que tu não sai. Pode ir em qualquer lugar, tu não sai. Os caras te barram até na rodoviária. E eu peguei e falei, Deus, eu tô indo pra morte. Mas saiba tu, Senhor, que eu te aceitei e eu tô indo, nem que eu morra. Mas eu tô me entregando pra ti. Eu vou pra morte, mas entregue pra ti. Eu não vou me movimentar, eu vou ir. E eu entrei dentro do carro, aquele guri nem me olhou, com o chapéu baixo, eu falei, daí o diabo ainda usou a minha mente, mais um pouco, né? Cara, tu é treinado, né? Se ele puxar uma arma, tu pega, já bota a arma da motora, ele vai apertar o gatilho, mata o motorista, mata a mulher, vira a arma pra ele, dá um tiro na cara dele e foge, capota o carro e foge. Eu falei, é mesmo, se ele puxar uma arma, eu vou matar os três. Que guerra na cabeça. E o Espírito Santo ali me acalmando, pra mim não me avançar no cara. Não tomar uma iniciativa, ainda pegar um guri que tava viajando. E quando a gente parou num posto na cidade de Tubarão, me lembro que encostou um carro pratos, eu fumei, freou as rodas e eu, pai, é os caras, vamos botar no porta-malha. Eu olhei pra ele assim, já ia grudar o cara. Os caras estavam tudo bêbado, vieram buscar um amigo pra ir fazer festa. Quando aquele cara saiu de dentro do carro, pastor, ficou só eu e aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, eu não sabia que era crente. Mas ela tava de vestidão. E eu me lembro quando ele desceu do carro, a gente pegou a estrada, ela virou pra mim e falou assim, ó, filho, assim te diz o Senhor, sou eu que tô te tirando de dentro dessa cidade, tô te dando livramento na tua vida, fui eu que tive encontro contigo nessa madrugada e te digo mais, tu não vai pra Porto Alegre, Deus tá mandando te levar pra casa da tua mãe, porque ele vai transformar a tua vida. Ela foi pregando pra mim a cidade de Santa Catarina até Novo Hamburgo, a casa da minha mãe. E tudo aquelas armaduras, todas aquelas correntes, todo aquele jugo começou a ser despedaçado através da pregação daquela mulher. Eu chorava a viagem toda chorando, horas e horas chorando sem parar e soluçava que nem uma criança e Deus trabalhando na minha vida. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu tive que ir pro Desafio Jovem, né? Casa de recuperação com o pastor Rogério. Me abraçou e falou, eu sabia que ia dar certo. Deus me deu a estratégia, eu sabia que ia dar certo. Me beijou, me recebeu. Fui muito bem recebido, muito bem cuidado por ele, sustentado pela família, pelas filhas dele. A Kézia e a Kelly, a irmã Inajara, são missionários, homem e mulher de Deus, família de Deus, que me botaram dentro da casa deles para cuidar de mim. Fiquei 1 ano e 2 meses no Desafio Jovem, quando Deus me tirou, conheci a Igreja Missão da Última Hora, aí Deus começou a me abençoar. E me mostrou o quanto Ele me ama. Como filho pródigo foi recebido também. Botou anel no meu dedo, alparca no meu pé, uma vestimenta nova. Mas eu era foragido, pastor. Tava com a pendência com a justiça. Tava. E eu me lembro que cada vez que eu botava o meu pé no altar, o diabo me acusava. Até que Jesus mandou eu ler Êxodo 3:6, quando Jesus fala com foragido, com assassino e um ocultador de cadáver. Quando eu descobri aquela palavra, que Deus falava com foragido e matador, eu falei assim, ó, apontando pro invisível, para trás de mim, Satanás, eu vou subir quantas vezes Deus mandar subir no altar, vou tomar Santa Ceia e tu não tem poder, porque Deus falou que foragido também tá aqui, ó. Tu não tem poder contra a minha vida, no meu corpo tu não entra mais. Nunca mais o diabo conseguiu botar jogo na minha vida. Amém. Venci ele com a palavra, assim como o Senhor Jesus nos ensinou depois que foi batizado e caminhou 40 dias e 40 noites no deserto. Isso é forte, mas ele sabe que de alguma forma tem que resolver alguma hora ou outra. Tem. Pastor. Deus falou com Moisés, mas ele teve que voltar. Ele teve que voltar. Voltou no Egito e Deus limpou o nome dele no Egito. E claro que ele não voltou mais quem ele... Não. E saiu. Sim. Voltou um outro homem. Voltou um homem já transformado. Porque quando ele subiu no Monte Horebe, a sarça ardeu, ali Deus transformou ele. Ali foi uma transformação. E no meu encontro que eu tive lá no Morro da Penita,
Deus me transformou. Glória a Deus. E ali eu já voltei transformado. Passei pelo desafio, precisei passar pelo centro clínico. Eu era muito viciado na cocaína, minhas crises de abstinência, eu me contorcia no chão. O pastor Rogério, tadinho daquele homem de Deus, é ungido, ele vinha com óleo, virava por cima de mim, eu te unjo. Espírito da abstinência sai, orava por mim, depois ele brincava. Bada, eu tava quase pegando uma corda. Eu pedi pras gurias ali, eu tava orando, mas pega a corda, vamos me enforcar, aproveitar que tá salvo. Porque se foge nós, perdemos, nunca mais, ele morre na mão do diabo. E eu me lembro muito bem, amado, que eu voltei daí pra casa da minha mãe, congregando 1 ano na missão da última hora. Daí Deus me levantou a diácono, foragido. A igreja não me condenou. A igreja, a missão da última hora e pastores maravilhosos me receberam, sabiam da minha história, sabiam que eu era foragido. Mas eles estavam me preparando para me poder pagar o que eu devia. Perdão. E eu me lembro, pastor, que eu tive que voltar. Jesus me deu carro, me deu lavagem, me deu casa. E eu orando pelo uma varoa. Deus falou comigo. Tinha me dado um tempo, colocou um relógio no meu pulso, o Espírito de Deus falou comigo. Eis que coloca um relógio no teu pulso, e esse relógio significa um tempo. Mas eu não sabia que era um tempo de voltar pra dentro da cadeia. Eu pensei que era o tempo da minha varoa. Eu tava orando 3 anos já, menos, antes de ir pra cadeia. Eu tava orando 2 anos já por uma esposa. E eu tenho minha filha Laura, uma filha linda de 18 anos, né? E o Bernardo também, que hoje tá com 14. Eu tinha meus filhos. Então eu já conhecia a mulher há muito tempo, desde novinho, como eu disse no meu testemunho. E pra mim era difícil. Ainda mais crente, que não se prostituía, não fazia nada, porque eu me entreguei pra Jesus mesmo. E eu orava, jejuava, e quando vinha a tentação da carne, eu dobrava o jejum. Eu orei 1 ano, jejuei 1 ano, segunda, quarta e sexta, sem parar. Se eu faltei alguma quarta, eu contei nos dedos, 3 ou 4. 1 ano eu fiquei jejuando pra aguentar. E continuei depois, né? E, pastor, coube a Deus que eu tive que voltar pro presídio. Eu tava levando um irmão que eu ganhei numa boca de tráfico com meu carro pro hospital. Minha viatura parou, pra nós ser breve, que o nosso horário já estourou. Eu voltei pra cadeia. Mas quando eu voltei pra cadeia, pastor, eu já tava transformado por Deus. Lá dentro da cadeia, a promotoria e a justiça me pediu mais 7 anos fechados. Aí eu tava já na penitenciária de Sapucaia. E Deus falou comigo lá dentro que era para me pregar a palavra. E eu levantei uma Bíblia dentro do pátio do presídio, da facção que eu roubava, matava e fazia tudo que o diabo mandava. Mas quando eu entrei lá com Jesus, Jesus mandou: agora tu vai fazer diferente, tu vai converter tudo que tu fez, tu vai converter. Eu levantei minha Bíblia naquele pátio e comecei a pregar e Deus foi comigo. Hoje nós temos já 4 anos o projeto Oração no Cárcere. Faz 6 anos, gente, que eu tô na rua, pra honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vai fazer 7. E quando eu comecei a pregar lá dentro, eu tinha que ficar 7 anos, lembra? Eu fiquei 7 meses pregando o evangelho e Deus falou pra mim: eis que as grades dobraram até teus pés. Olha Deus falando comigo lá dentro da cadeia. E tô enviando 3 anjos de fogo a teu favor aí dentro, porque tu tá com medo de pregar no meio da facção. Que antes tu fazia as coisas erradas, mas eu sou contigo. Estou remindo o teu tempo aí dentro e tô te tirando daí. Meu Deus. Chegou no mês de abril, no mês da minha audiência, eu tava dormindo, veio uma luz do teto. O teto baixinho, igual aqui do estúdio. Eu dormia aqui, a cama é aqui, o teto. E se levantasse, batia com a cabeça no teto, na laje. Penitenciária, pequenininho, modulada. E eu me lembro que uma bola, uma luz grande de fogo entrou dentro de mim. 6 horas da manhã, quando eu abri o quero, eu botei os pés para baixo da cama, numa alegria tão grande, tão estarrecedora, que quando os companheiros de cela levantaram, eles se assustaram. Eles falaram: tem um brilho no teu rosto. Começaram a chorar. Eu nunca vi, tu tá na rua, parece que tu tá na rua, tem um brilho. E quando eu fui falar, já saiu uma rajada de língua estranha, eu tive que orar por todos eles dentro da cela. E eu falei para eles: Deus falou que tá me tirando esse mês dentro da cadeia. Quando eu fui pro pátio, o brilho já não tava mais no rosto com tanta intensidade. Porque o pátio abriu de tarde. Mas quando eu levantei minha Bíblia no pátio e comecei a pregar, que eu tava indo embora aquele mês, os presos mais velhos, antigos da facção, me conheciam. Pegaram e falaram depois do culto: ô irmão, a gente sabe que agora tu tá pastor aí pregando a palavra.
mas a gente conhece a tua caminhada no crime pela facção, aí tu te lanhou de cadeia. Então é o seguinte, tu tá concretado que nem nós, mano. Prega aí, mas não fica mentindo aí, que senão nós vamos ter obrigado a te desmentir. E eu falei, o Deus que eu sirvo rimiu meu tempo, tu vai ver eu ir embora. Tu vai ver eu ir embora. Dito e feito, pastor. Naquele mês, tive uma audiência. E quando eu entrei na sala da audiência, antes de entrar, o pastor ligou e falou assim, ó, Deus me deu uma visão. Eis que uma guarnição de anjo entrou dentro da tua cela e tu ia na frente e as grades se espedaçavam, se estilhaçavam por onde vocês passavam. E estavam cantando um hino de vitória, um louvor que eu nunca ouvi na terra. E tu cantava junto com os anjos e os anjos tiraram de dentro da cadeia. Chegou na audiência. Era uma live. Nós na audiência, o juiz, promotor e advogado da terra, meu. Dr. Lucas, que fez alguns papéis pra mim, junto com a promotora, teve que concordar e eu acabei sendo condenado por ele e por ela, porque a promotora abriu 50 anos de cadeia e começou a falar assim, Dr. Lucas, você tem noção que o seu cliente ficou 3 anos quase foragido? Sim. Já tá me condenando só no sim. Ela pegou ele só no sim. Tem noção que ele é condenado a 21 anos de cadeia, 8 meses, 11 dias? 21 anos de cadeia. 3/5, 2/5 e 1/6? Sim. Tem noção que ele ficou esse tempo todo e nunca se apresentou com o senhor, que é advogado dele, para pagar a pena dele? Sim. Sem mais pergunta. Me condenou. Quando ele falou tudo sim, a life dele caiu. Quando a life dele caiu, o juiz, vamos encerrar a audiência. E daí eu já fiquei nervoso. Eu falei, Jesus, me socorre. Ele era só um homem que meteu uns papéis. Eu já falei assim para Jesus, né? Meu advogado é tu. É o Senhor. Não me deixa aqui sozinho. E o juiz falou, olha, a gente remarca a audiência para te poder falar. Eu levantei a mão. E ele fala, Vossa Excelência, por favor, eu quero falar. Tu vai dar a tua justificativa, porque aqui não é uma audiência. Isso aqui é uma justificativa de fuga para te voltar para tua cela. Tu já é condenado. A promotora já assinou teus papéis. O pedido da promotoria já tá aqui na minha mão. Tá? Então tu vai ter que voltar pra tua cela. Tu quer falar, tu fala. Tem 5 minutos para justificar tua fuga. Fala o teu nome completo, fala tudo e justifica. E eu falei meu nome completo. E a primeira coisa que Deus mandou falar, assume os 50 anos de cadeia que tá na tua frente. Aí eu tremi. Porque eu sei o peso da caneta de assinar 21 3/5. Imagina assinar 50. E eu falei pro juiz, primeira coisa que eu quero falar aqui, eu quero pedir perdão por tudo que eu cometi de errado. Eu não tenho como pedir perdão para todo mundo, mas vocês que representam o estado do Rio Grande do Sul, como juiz, como promotora pública, eu peço perdão para vocês. E eu assumo esses 50 anos que tem de cadeia, tudo isso aí fui eu que fiz. O juiz tirou o óculos na hora. A promotora me olhou, ajeitou os óculos dela e ficou ouvindo o que eu tava falando. Porque eu nunca mais vou carregar esse fardo pesado nas minhas costas. Porque quem me libertou verdadeiramente me fez livre. E esse foi Jesus. E eu comecei a falar, pastor. Deus tomou minha boca. Comecei a pregar numa sala de audiência. Eu vi a mão do Espírito Santo tocar no colo do peito daquela mulher. Ela chorou. A promotora tirou o óculos. Teve que se recompor porque o juiz viu. E depois de tudo que eu falei, que eu estava 7 anos pregando, que Deus levantou o paralítico, o pai de santo se converteu, que eu estava crente. Eu só não me entreguei porque eu estava crente. Eu só não me entreguei porque eu não queria mais passar por dentro do sistema. Eu fiquei 7 anos, passei por 8 cadeias no estado do Rio Grande do Sul. Eu não aguentava mais aquele sofrimento. Eu não queria mais sofrer. Eu queria que Deus limpasse o meu nome. Mas Deus queria que eu fosse lá para pregar para aquele juiz, para aquela promotora e para meus irmãos que estavam presos lá também. E numa cadeia, numa condenação que eu tinha que ficar mais 7, fechado, virou 7 meses. Porque depois que eu falei tudo que Deus mandou falar, a promotora pegou a palavra antes do juiz mandar eu embora da audiência. E ela falou assim, ó, moço, já não era mais nem senhor. Eu nunca vi, em quase 30 anos de promotoria pública do estado do Rio Grande do Sul, um testemunho e uma verdade igual saiu da tua boca. E ela pegou e abriu de novo o processo. Aleluia. É o próprio Deus. A maldição virou bênção. Eu não tinha advogado ali. Quem me advocacionou, Jesus entrou dentro daquela mulher e ela virou minha advogada. A promotora virou minha advogada, porque ela começou a ler meus processos e ela falou assim, ele ficou quase 3 anos, Vossa Excelência foragido, mas pelo que a gente tem aqui, ele é faccionado
E a gente já pegou ele com muito armamento, muita munição e muita droga. A apreensão dele foi pesada. Mas quase 3 anos não pegaram ele com uma bala de fuzil, um revólver, nada. O carro que tá aqui é limpo. O cara era irmão da igreja mesmo. E ele tá cadastrado numa igreja aqui. Então eu entendo, Vossa Excelência, que ele tá falando a verdade. Que ele abandonou essa vida. E que ele merece uma progressão de regime. Quando ela falou aquilo ali, pastor, eu peguei e falei, Senhor, o que é isso que tu fez aqui? É inacreditável, eu tava condenado. Eu ia ficar mais 7, eu já ia perder minha vida. Hoje eu já tô com 38 anos de idade, então já não era, eu já tinha passado muito na cadeia. Fiquei várias vezes doente da cadeia. E às vezes, quando a cadeia te mata com doença, às vezes, não é com morte, com tiro, com facada, não é estrangular, não é nada. Às vezes a doença te mata, tu fica fraco, tu morre lá dentro. E Deus fazia aquilo ali, pastor. O juiz não entendeu mais nada. A promotora deu o veredito, progressão de regime. Agora faltava o juiz. O juiz pegou e começou a ler aqueles papel. Daqui a pouco ele largou os papéis, não entendeu mais nada. Ele botou as 2 mãos na cara e ficou me olhando. E ele falou assim, ó, Daniel Machado, eu vou dizer uma coisa bem séria pra ti. Tu fica firme com esse Deus. Eu vou concordar aqui com a promotora, mas eu vou te dizer uma coisa, eu te juro, eu te prometo, por lei, que se tu pisar fora da risca e tu fazer qualquer coisinha errada, qualquer coisa, eu te fecho esses 50 anos de cadeia e tu vai ter que assinar. E eu te dou a minha palavra que eu vou fazer isso contigo. Eu falei, doutor, tu vai me ver muito na TV ainda, mas para honra e glória do nome de Jesus, Vossa Excelência vai ser pregando o evangelho de paz, que me tira daqui, me curou e me libertou. Eu nunca mais largo esse Deus. Agradeci eles. Depois de 15 dias eu tava na rua em liberdade, orando. Não passou nem 6 meses, deu 3 anos e 6 meses aí já ao completar. Fiquei 7 meses preso, já fechou 1 ano, mais uns meizinhos. Deus me deu a minha esposa, a irmã Juliette. Eu quero deixar gravado aqui que é uma serva de Deus que eu amo demais, idônea. Foi Jesus que me deu. Me deu um filhinho, Razael Machado, que tá com 1 ano e 3 meses agora. Estou fazendo o mês que vem agora, 2 anos de casado, recém me casei. E Deus tem feito coisa extraordinária. Hoje eu sou presbítero da igreja. A cadeia que eu passei, na penitenciária de Sapucaia, nós temos uma igreja lá dentro. Nós pregamos uma palavra lá dentro. Trabalhamos com Desafio Jovem, temos nossos trabalhos ministeriais dentro da igreja, e tudo isso é para honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho casa própria hoje, carro. E, gente, Deus me abençoou tão rápido, que eu me entreguei rápido para Ele também. Eu entendi que eu atrasei o meu chamado, meu ministério, pastor. Quando eu desobedeci meu pai e minha mãe, eu desonrei eles, eu atrasei minha vida todinha. E eu queria deixar um recado para a juventude de hoje. Senhor, porque tá forte aqui, por mim eu continuava. Sim. Mas as horas já se foram. Verdade. Também. Eu tenho certeza que estamos sendo tocados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. E creio que muitos como o Senhor vão tomar decisão também. Em nome de Jesus. Já não vão mais ficar atrasando o chamado. Verdade. Mas queria que tu deixasse aqui uma reflexão. Queria deixar um recado, meus amados, para todos os jovens, homens e mulheres também, e até mesmo anciões que já estão com as suas cãs brancas, que estão afastados dos caminhos de Deus. Não atrasa a chamada de Deus para tua vida. Honra teu pai e tua mãe se ainda tu tiver, mas se tu não tiver, mesmo em morte, honra eles. Porque Deus portou um desejo, um sentimento no meu coração. Eu não honrei meu pai em vida, mas eu posso honrar em morte. Eu ainda tenho a oportunidade de ser coroado com ele na glória e ele me dar um abraço e falar assim pra mim: eu sabia, meu filho, que tu ia vencer e tu ia chegar aqui comigo. Obedece o pai e a mãe, os rudimentos, os mandamentos, a palavra. Volta para os caminhos do Senhor, não atrasa o teu chamado. O caminho do mundo é de morte. Eu quase morri 2 vezes. Eu sou todo furado de bala, não tenho nem umbigo. A minha barriga é horrível de feia, toda costurada, porque eu atrasei o chamado de Deus. Mas Deus teve misericórdia comigo. Que tu possa, em nome de Jesus, se conscientizar no dia de hoje, através desse testemunho,
abandona as drogas, abandona o álcool, abandona as armas, abandona os convites que te levam para as trevas e para a morte, abandona as festas, coisas supérfluas que não edificam a tua vida, porque o que edifica a tua vida é a tua casa, a tua família, os teus filhos, esposa, marido, pai, mãe, isso edifica. Um lar na presença do Senhor é extraordinariamente maravilhoso. Tu vai ter paz na tua caminhada e vai ter muitos anos de vida. Então, você que está perdido e afastado, está nas drogas, ainda há uma oportunidade. Porque hoje eu sou feliz, hoje eu sou completo, porque hoje eu tenho Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por ouvir meu testemunho. Eu espero que muitas pessoas se convertam através desse testemunho. Em nome do Senhor Jesus. Porque, bem verdade, que o diabo me escravizou. E ele veio verdadeiramente para isso, matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Obrigado, Amém. meu amado. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por ter atendido nosso convite, compartilhar aqui Glória seu testemunho. E que o Senhor permaneça firme. Em nome de Deus já Jesus. tem feito muitas coisas, Verdade. como ouvimos aqui, mas Ele tem muito mais a fazer ainda. Em nome de Jesus. Por vezes aqui, com a gente, aqui no desenrolar do podcast, Sim. Deus me dava como se o que Ele fez com o Juliano Fraga, você deve conhecer, Conheço, acompanha ele. a sabedoria, a palavra, né, a profundidade que Deus deu a ele na Aleluia. palavra, Obrigado. mas Deus me dava também os sinais e os mistérios que deu ao pastor Gilmar Santos. Que Aleluia. mistério é esse? Meu Eu Deus. pensei, eu vou usar ele na profundidade, na palavra, mas vou usar ele nos sinais. Aleluia. E aí Deus me traz esses dois nomes, pastor Juliano Fraga e pastor Gilmar Santos. Aleluia. É como que se Deus extraísse algo de cada um deles, que emprestou a eles e trouxesse Meu Deus. até a sua vida. Aleluia. Eu Que o Senhor recebo. possa perseverar, permanecer. Porque eu creio que não só o Rio Grande do Sul, Brasil, as nações Em nome de Jesus. irão te receber, irão ver e ouvir o que Deus Aleluia, fez, Jesus. tem feito e vai continuar fazendo através da sua vida. Aleluia. Deus continue sendo sua casa, sua Em família. nome de Jesus. E a você Obrigado, meu que pastor. está aqui nos acompanhando, eu quero agradecer por estar aqui conosco. Você que ainda não segue as nossas redes sociais, você vem estar seguindo. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva também no nosso canal e vá compartilhando para o máximo de pessoas para que mais vidas sejam alcançadas, porque esse é o nosso objetivo, alcançar vidas para Jesus. Obrigado a toda a equipe, RCM, nosso amigo Jean. Deus recompense vocês. Um abraço. Até o próximo episódio.